Pra gente. Eu já estou aqui com o doutor Liboni. Hoje vamos falar sobre diarreias no verão. Seja bem-vindo, doutor Liboni. Obrigado. Agora, tá um surto de diarreia mesmo? Ou é aqui, em algumas localidades, que aqui em São Paulo a gente percebe que muita gente está reclamando de diarreia, né? É assim, as diarreias elas são bem endêmicas aqui no Brasil, principalmente na época de verão, em lugares que tem aglomeração. Então isso é batata, você vai acabar desenvolvendo, seja por contato, né, por lugares aglomerados, pelo vírus ou pelo próprio alimento que está contaminado. E aí que eu acho um perigo, porque alimento contaminado não é só a diarreia que você pode ter, né? Sim, pode ter outras coisas que vêm associadas, né? Que podem dar diarreia e são verminose e outras coisas por má higiene mesmo do preparo do alimento, né? Quantidade, calor, a proliferação bacteriana, às vezes a conservação do alimento não está adequada, né? Não deixa refrigerado, né? Sim, não é todo restaurante, às vezes, quem é que está te preparando essa comida? De repente tem que estar com a mão bem higienizada, unhas cortadas, às vezes nem sempre você tem isso nos restaurantes que a gente come, né? E alguns restaurantes até pedem exames médicos, né? De verminoses e tudo mais, para quem trabalha e quem lida com comida. Às vezes as pessoas se ofendem com isso. Sim. Mas não é para se ofender, porque é questão de saúde pública, né? É como se fosse entrar numa cirurgia, você tem que se preparar para preparar o alimento, né? O hospital não é assim? Sim, a gente é obrigado. A gente acha, quando a gente vai visitar alguém, que frescura, não põe a mão na mesa do paciente do lado. Você fala, por quê? Porque a gente transmite, a gente tem uma troca grande de bactérias e vírus, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então não é frescura, gente, é cuidar da saúde, a gente tem que seguir direitinho. Temos alguns mitos e verdades, vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro deles. A diarreia pode ser viral ou bacteriana. Sim, é verdade. 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 A diarreia, para as crianças é mais rotavírus, né, que é comum. No adulto, como a gente já tem imunidade, é menos, são outros tipos de vírus. Mas a contaminação, principalmente se não é alimentar, aquela mania de pôr a mão na boca, tudo, evita. Você está no avião, você está no ônibus, você está no metrô, evita de ficar colocando a mão na boca, roendo unha, que você vai pegar vírus daí. A gente tinha que adquirir de uma vez aquele hábito lá da H1N1 de andar com um gelzinho na bolsa, né? Sim, sim. E eu acho que isso é fundamental, essa mania de pôr a mão na boca não dá certo, né? A transmissão é orofecal, então não tem jeito, às vezes você não sabe quem colocou a mão, então você pode, a mão ela é feita para isso, mas o que não é correto é colocar a mão na boca. Ou nos olhos, ou nos olhos, né? Aí vai pegar conjuntivite, outras coisas mais, né? E bacteriana é por contaminação mesmo, né? Não é tão comum, graças a Deus aqui a gente tem condições de higiene boas aqui em São Paulo, mas assim, pode acontecer do alimento estar contaminado por salmonela, shigella e outros tipos de bactérias, né? Vamos ver mais um? Falta de higiene na cozinha, no preparo e condicionamento dos alimentos, principalmente no calor, pode provocar diarreia. Sim, é o que nós estamos falando agora, com certeza. Vai fermentar e aquilo lá vai proliferar bactérias e você vai acabar tendo uma diarreia. Olha, uma coisa que a gente, pelo menos eu fico sempre atento, molho de tomate. Sim. Porque com esse calor, espera o molho de tomate esfriado lá de fora da geladeira, depois põe para a geladeira. Pronto, ele já contaminou tudo. Maionese. Isso é um horror. Os frios na padaria, porque, tá vindo muita gente. Vamos deixar todos os presuntos e peitos de peru ali em cima da bancadinha e a gente vai usando. Aquilo tá esquentando, né? Você precisa ficar esperto nessa época para selecionar o alimento que você vai comer, evitar essas coisas. Vamos supor, você vai comer, vai para Salvador, teve um carnaval que todo mundo vai para lá. Coisas muito molhadas, oleosas, né, que tem dendê, essas coisas, você vai ter isso, porque fica exposto mesmo, né? Não tem como, e é muito quente, então toda vez que você vai num lugar desse, come coisas cozidas, evita comer comidas cruas, né? Evita molhos, que aí você evita de ter esse tipo de problema, né? Ainda mais quando você está viajando, tem uma diarreia. Não, acaba com a viagem. Acaba com a viagem. E depois tem que fazer a proliferação das boas bactérias nesse intestino, né? Como você faz isso? Exatamente. Aí tem que fazer outra viagem para compensar, né? Então, pois é, não vai dar. Vamos ver mais uma. Beber leite pode piorar o problema? Pode sim. Porque assim, o leite ele tem açúcar e tem gorduras, né? E as bactérias, os vírus, quando eles atuam, eles mudam muito a flora intestinal e as enzimas que trabalham na digestão dos alimentos. Então, quando eu bebo leite e eu bebo a lactose, que é o açúcar, isso acaba fermentando e acaba dando mais diarreia. Então, não é aconselhável tomar leite no período da diarreia, tem que suspender o leite. Para nossa mesa, então, já que a gente falou no leite, aqui a gente tem o próprio leite. Mas tem muita coisa que as pessoas comem aqui, que olhando você fala, ixi Maria, não pode nada disso. Laranjas, ou então frutas que tenham fibras? Porque a laranja ela é laxativa, né? Mamão, essas coisas. Então a gente pede para evitar, se eu tivesse que comer uma fruta, seria banana,
maçã, daqui, né? Goiaba, né? E evitar frutas com bagaço e frutas laxativas, senão vai piorar a diarreia. O mesmo valeria aqui por um suco de laranja, né? Exatamente. Tem mais laranja ainda. Exatamente. O ideal é assim, você tem diarreia, você tem que beber muita água. Quanto mais você hidratar, menos riscos você tem de ter complicação e ter que parar de repente no hospital e ser internado. A maioria das diarreias, elas são autolimitadas. Então, se a gente não acertar a dieta e não hidratar, e tomar os sais minerais necessários, você vai baixar no pronto-socorro. Não tem jeito. Feijão não pode também? Não, ele tem açúcar, né? Então ele vai acabar fermentando, então não é legal. Ervilha, mesma coisa, as amêndoas e sementes, que elas são oleógenas, o chocolate. Exatamente. O próprio iogurte? Iogurte também, porque é leite, né? O arroz a gente pede para evitar o arroz integral, né? Se for comer, tem que comer aquele arroz tipo de japonês. Sei. Né? Mais assim, mais molhadinho, né? Tá. Folhas cruas também é bom evitar. Tá? Doce de leite? Não, doce nem pensar, né? Nem pensar, porque fermenta mais vai ainda, fermentar né? mais. Agora você fala, mas macarrão tem açúcar, né? Sim, mas o macarrão, você, na diarreia, todo mundo acha que tem que parar de comer. Pelo contrário, tem que continuar fornecendo alimentos, porque se você não comer, a diarreia vai piorar muito. O corpo enfraquece também enfraquece. Demais, né? Então você vai comendo aos pouquinhos, a cada 2 horas vai comendo um pouquinho, vai fazendo um purezinho de batata, por exemplo, também. Como está ali, né? Uma gelatina, tudo carne cozida, nada cru, né? Nada cru. E as cenouras, os legumes todos cozidinhos, né? Nada cru também. E de preferência as frutas nesse período, se possível, comer cozida também. Banana cozida, maçã cozida. Ajuda na digestão. Ajuda na digestão, facilita muito. A bolacha de água e sal também é uma coisa que ajuda. Mas sem requeijão ou manteiga, hein, diminui o volume, exato. Senão você vai faz aquele reboque, né? Não pode. Mas assim, diminui a quantidade e várias vezes ao dia, né? E bastante água, tá? Água de coco, né? Esses isotônicos de uma maneira geral, eles são perfeitos. Ou até soro caseiro, quem não tem condição de comprar, né? A gente recomenda 1 litro de água, uma colherzinha de café pequena de sal, dá mais ou menos 3,5 gramas. Para uma colher cheia de sopa que dá mais ou menos 20 gramas de açúcar. Mistura, né? E vai tomando isso direto. Vomitou, aí continua dando soro? Continua, mais não para. Né? Mais ainda. Agora, crianças muitas vezes têm uma dificuldade maior, né? Sim. De se alimentar, porque sentem pior. Hidrata bem, né? E água de coco, porque isso vai repor. Mesmo que ela coma menos, o importante é a hidratação, muito mais do que a comida. Agora, não dá, gente, uma madeira com leite engrossado, porque diz que a criança tem vontade de tomar leite. Mas o leite materno, né? Deve ser tomado. Sim, esse sim. Porque aí tem anticorpos, tem uma série de coisas. Já ajuda sempre. Já ajuda, né? Sempre. Então, eu acho que assim, o importante é a hidratação, não perder a mão. Vomitou, daqui um pouquinho oferta água e soro de novo. Agora, se a criança para de chorar, a fraldinha fica seca, ou a pessoa fica muito quieta, a pressão cai, vai para o hospital que você vai precisar hidratar. E aí muitas vezes só o soro que vai ajudar, né? Exatamente. O soro mesmo. Soro e aí, né? Fora o que você vai ter que tomar também via oral. Verdade. Bom, volto, tem mais muito mito e verdade, mas doutor Liboni, vamos para mais um mito ou verdade? Sabe o que eu esqueci de falar? O quê? Refrigerante, que o pessoal tem mania de tomar cola. Mas diz que a cola é bom porque melhora o intestino, né? Tem açúcar, gás e cafeína. Então, se eu tiver que tomar, eu tomo um chá, não chá preto. Chá de hortelã e outros tipos de chá que não tem cafeína. Refrigerante à base de cola é desculpa. É desculpa, não serve. Não... Fala assim, foi o médico que mandou eu tomar. Não. Vamos ver o último. Mito ou verdade? Remédios para prender o intestino são bons em caso de diarreia. Não deve ser evitado. Porque a diarreia é um processo autolimitado. De limpeza, normalmente 2, 3 dias acaba e não precisa fazer nada. Lógico que se a diarreia perdurar por mais de 7 dias, eu acho que eu preciso procurar o médico para fazer uma investigação melhor, né? E aí ela começa a ficar crônica quando ela passa de 14 dias para frente. Então, aí precisa de uma atenção especial. Mas não se deve tomar remédio porque você pode criar uma síndrome que chama urêmica hemolítica, que você pode ter um problema renal, você pode ter um problema de sangramento. Nossa, e aí uma série de coisas. Então, a gente só usa quando você tem uma necessidade de uma diarreia muito importante. É só o médico que e é só o médico. Então, as pessoas compram assim aleatoriamente na farmácia e não deve ser usado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma vez que a gente tem diarreia, a gente perde a flora bacteriana, que é importante, porque a gente tem bactérias positivas e negativas, boas e más. Existem alguns lactobacilos que a gente também pode tomar para a gente ter essa recuperação da flora? Tem vários no mercado, a gente já vai colocando essa flora para repor e ajudar na organização. E também existem os simbiontes, aqueles produtos que eles vão
produzir elementos para você ser um bactericida, tá? Então existem alguns pozinhos que já vêm com uma fibra solúvel associada a esses lactobacilos no mercado, que é excelente, ajuda bastante, porque ela rouba a água da comida e ajuda a formar bolo fecal. Que precisa, né? Que é exatamente. Esse intestino funcionar direitinho, Exatamente. Né? Agora, tem gente que tem constantemente diarreias. Tem que averiguar também para ver o que é, né? Se é uma diarreia crônica, você tem que investigar alergia alimentar, doença inflamatória intestinal, infelizmente tumores, alguns processos aí de alteração de flora causada por intolerância à lactose e outras antibióticos, né? Alguns problemas como doenças autoimunes, então realmente como esclerodermia, diabetes, então aí remédios que a pessoa faz uso, né? Como esses hipoglicemênicos orais, isso aí o médico tira de letra na hora de conversar com o paciente. Mas o médico, viu, gente? Porque por mais que a gente fale aqui que a gente não pode se automedicar, tem gente que acha que é um remedinho leve. Se é remédio, não é leve. Sim. Bala pode fazer mal para a sua saúde. Até parasitas podem dar diarreia, que a gente esquece, né? Mas parasitas, amebas, protozoários podem dar isso. Então, num exame simples ou numa conversa com o paciente, você pode tratar, acaba a diarreia. E resolve o problema. Sim. Vamos para as perguntas que surgiram. Vamos ver a primeira delas, a da Ariana. Fui para a praia e logo depois tive diarreia. Há uns 2 dias estou notando sangue nas fezes. Devo me preocupar? Sim. Assim, quando você tem muita diarreia, se você tem uma predisposição a ter hemorroida ou um problema orificial tipo fissura ou o que seja, pode acontecer de sangrar. Então é importante ver se é um sangramento vivo, fica no papel bem vermelhinho, você mais ou menos fica tranquilo, mas é bom você procurar o médico. Agora, diarreia com sangue e muco é disenteria. Então alguma coisa está errada. Então eu posso ter uma bactéria que já ela é invasora, como a Escherichia coli em alguns casos. Eu posso ter uma verminose, eu posso ter outro tipo de doença. Então eu acho que aí nesse caso tem que procurar o médico. Agora, antigamente as nossas mães falavam, uma vez por ano tem que tomar vermífugo, porque é importante. Tem gente que continua nesse hábito. Isso também prejudica? Sim, porque pode causar alguma hepatotoxicidade, porque esses remédios têm efeitos colaterais também. Né? Então não é assim tomar o remédio aleatoriamente. É o médico que tem que dar isso daí. Não é um check-up que você fala que a sua família sempre fez e a gente vai dar continuidade, porque a medicina mudou bastante, graças a Deus. Ainda bem. Vamos ver mais uma? Natália, soro caseiro ou comprado em farmácia ajuda a combater a diarreia? Sim, sempre, sempre. Então, se você desidratar, o ciclo ele perpetua. Então, quanto mais você hidratar e repor, mais rápido você vai voltar ao status quo. Né? Agora, crianças e idosos, o cuidado tem que ser redobrado, né? Principalmente, a mortalidade é maior nessas duas extremidades, né? Então, você tem que ficar muito atento ao turgor da pele, se ela está ficando, você aperta e não volta, ela fica, olhos encovados, a boca seca, né? Se a pessoa fica mais paradinha, é um sinal de preocupação. Tem que ir rápido e hidratar essa pessoa, porque senão pode ter mortalidade associada. E vai no médico, gente, no hospital. São 4.000 casos por dia. 4.000 casos por dia? Não acredito, tudo isso? Exatamente. No Brasil é exatamente isso. Muita e gente. Tem mortalidade principalmente abaixo de 5 anos se você não hidratar direitinho. Então. E aí você acha que é normal a criança estar moadinha, né? Porque está com diarreia, pode ser já um caso sério, né? De desidratação. Vamos ver mais uma? Gabriela, minha avó sempre diz que quem tem diarreia deve tomar uma colher de amido de milho com limão e água. Isso ajuda? Não ajuda. Não, isso trava, né? É porque assim, é um remédio que sempre dá certo, porque como a maioria delas é autolimitada, então você cria a falsa impressão que isso ajuda. Mas na verdade eu acho que mais atrapalha. Parte para hidratação com água de coco, a dietinha que resolve. Esquece o amido de milho para isso, não tem jeito. Vamos ver a última dúvida. Juliane, tive febre, diarreia e vômito em um único dia. Agora estou melhor, mas sinto fortes dores no estômago, principalmente de madrugada. Acordo de noite com muita dor. O que devo fazer? É virose mesmo? Então, alguns casos de diarreia podem evoluir para outras complicações, né? Como doenças inflamatórias intestinais, tipo apendicite. Então, 20% delas podem evoluir para essa patologia. Então, eu acho que é importante, se você está com muita dor e está acordando, é bom dar uma olhada, porque às vezes pode ser início de uma outra doença. Às vezes pode ser só uma gastroenterocolites que normalmente em 72 horas passa. Se você fez uso de sintomáticos, né, para evitar cólica, se você evitou antieméticos para evitar de vomitar, hidratou e ainda persiste, aí é bom você dar uma olhadinha,
tratar para ver se está acontecendo alguma coisa. Ou, de repente, essa pessoa tem até um processo gástrico, Sim. e aí, como é uma gastroenterocolite, ou seja, estômago, intestino delgado e grosso estão inflamado, se eu já tinha alguma coisa que estava meio borderline, aí já estraga tudo. Aí já começa a acentuar os sintomas. Aí é bom conversar com o médico para ele dar uma olhada, né? Então, a Juliane tem que ir pro médico, viu? O quanto antes. Agora, aqui ela falou uma coisa, é virose mesmo? E aí a gente vê que muita gente fala assim, eu vou no médico, tudo é virose. O que eles não sabem, o que eles dizem que é virose. É que isso é um termo generalizado, né? Essa é uma maneira fácil de explicar, mas pode ser um monte de coisa. Os quadros agudos que não se repetem não tem problema, né? É um vírus, por é isso um vírus. uma virose. Pode acontecer 2 a 3 vezes por ano, mas agora quando fica uma coisa muito frequente, eu acho que é bom dar uma investigada e insistir, né, no diagnóstico. Pode ser algo mais sério. E olha, gente, eu vou falar uma coisa. Se a gente não tem confiança no médico que está atendendo a gente, alguma coisa está errada. Porque eu acho que esse vai ser o princípio básico para a gente seguir a orientação médica. Sim. Se você vai no médico, que não é para você seguir nada, então vai em outro médico. Porque tem que ter essa confiança de médico-paciente. E isso vale, gente, para plano de saúde, para sistema público. Você tem que acreditar naquele profissional e seguir direitinho a orientação. Não adianta falar assim, mas eu não gosto de maçã, então eu só gosto de mamão, vou comer mamão. Tá com diarreia? Não pode. É uma coisa simples, né? É um período curto de tempo. Tem gente que às vezes é enjoada, né? Você fala, tem que fazer isso durante o período, ela fala, não, isso para mim é um presídio. Não é isso. As coisas têm que ter regras, né? Senão tem que dar um tempo para o seu organismo se reabilitar. Por exemplo, a pessoa acaba a diarreia. Aí ela tem que manter uma dieta mais 3, 4 dias, porque se ela abusar e comer uma feijoada no dia seguinte, vai ter diarreia tudo de novo, porque a flora não está boa, já passou a virose, mas ela volta a ter diarreia de novo. Ou então vai num restaurante japonês e come só peixe cru. E isso, pronto, aí começa tudo de novo. Não é verdade? Com certeza. E aí a gente fala, mais engraçado, eu fui com o Liboni num restaurante e eu passei mal, ele não. São os corpos diferentes que muitas vezes cada um tem uma sensibilidade, exatamente, né? Pode ser, às vezes o pedaço que você comeu tinha problema e o meu não. Exatamente. Verdade. Ou o meu corpo naquele momento estava mais fragilizado, né? Exatamente. Olha, converse com o seu médico, percebeu diarreia ou qualquer problema de saúde que persiste, vá ao médico, siga a orientação dele, não se automedique, não fique em casa esperando as coisas melhorarem. É uma idinha, tomara que a gente vá sempre ao médico, que nunca seja nada sério. Mas se a gente tiver algum problema, que a gente tenha logo um diagnóstico, porque é isso que faz a diferença na vida da gente, né, doutor Liboni? Esse diagnóstico precoce é que faz toda a diferença. Então, não importa qual seja o problema, a solução é sempre mais leve desse Com jeito, certeza. Né? Olha, o site, vou passar para vocês o contato do Dr. Nelson Liboni, que é cirurgião gastrointestinal, é clinicafactum.com.br, clinicafactum.com.br, acessa lá, tem várias matérias, mas siga sempre a orientação do seu médico. Nosso espaço aqui é de informação, mas nos supra essa necessidade que cada um de nós temos de irmos ao médico e seguirmos ali a orientação dele, porque ele sabe o nosso caso com individualidade e o que a gente precisa que seja feito, né? Obrigada! Mais uma vez, viu? Feliz ano novo, que agora o país funciona, né?